Hello, alunos do nono ano, vocês não imaginam a falta que eu tô sentindo de vocês, tá? Adoraria estar pessoalmente com vocês, adoraria conversar com vocês, mas infelizmente o nosso contexto ele ainda não permite, tá? Mas eu espero que isso passe logo. Como vocês podem ver, parece que a nossa sala de aula mudou um pouquinho, tá? Eu estou sentado no meu sofá enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, tá? E assim, a partir de agora, não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas a dinâmica das nossas aulas ela muda um pouquinho, tá? Por quê? Porque presencialmente eu passo o conteúdo, vocês tiram as dúvidas e respondem as questões. Não é assim que funciona. Porém, contudo, todavia, agora vai ser o inverso. Vocês assistem a aula, lembrando que essa primeira aula ela é do dia 6, tá? 6 de maio. E aí, no dia da nossa aula, que é quarta-feira de manhã, eu vou estar lá disponível, vou estar online, para tirar as dúvidas que vocês ainda tiverem, né? Para ajudar em alguma questão da atividade. E assim, além disso, eu preciso muito que vocês façam as atividades e que vocês tirem as dúvidas, porque nós não estaremos mais assim, eu não vou estar, né, toda hora na escola como antes. Então, realmente eu preciso que você esteja lá presente para tirar as dúvidas e assim, né, eu posso acompanhar realmente quais conteúdos vocês estão conseguindo aprender, né, e quais conteúdos vocês estão com um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, por favor, façam isso, façam as atividades e ajudem o professor. Não sei se vocês ainda lembram o meu nome aqui, ó, coloquei aqui, tá? Anthony, já faz um tempão já. E assim, inicialmente, considerando que nós passamos mais de um mês sem aula, nós decidimos começar essa semana com uma revisão, tá? E aí, eu peguei o conteúdo que vocês mais tiveram dificuldade, né? Principalmente os alunos da manhã. Os da tarde não, os da tarde já estão cansados de olhar pra minha cara e de me ver falar sobre isso, mas os alunos da manhã ainda tiveram muita dificuldade, tá? Enfim, eu senti que vocês tiveram um pouco de dificuldade em relação a isso, então eu vou retomar pela última vez. Então assim, lembrando também, tá, que isso é conteúdo de prova, isso pode cair na bimestral, então é importante que vocês entendam, tá? E aí, deixa eu colocar aqui o slide, um minutinho. Sim, mais uma vez, tá? Período composto por coordenação e subordinação. E aí, eu expliquei para vocês, não sei se vocês lembram, né? Mas nós falamos, nós diferenciamos oração de frase, né? E nós falamos que a oração é uma frase que é construída em torno de um verbo. E aí, a oração, se só tinha um verbo, ela era um período simples, e se tinha dois verbos ou mais, era um período composto. E o período composto ele pode ser um período composto por coordenação, tá? Que é quando nós vamos ter duas ou mais orações independentes entre si, tá? Quando eu falo independentes, eu falo independentes sintaticamente, ou seja, as duas orações elas vão possuir sujeito, verbo e complemento. E elas podem ser orações, elas podem ser um período composto por subordinação, né, que eu vou explicar mais à frente. E aí as orações coordenadas são aquelas em que as orações do período composto são independentes, ou seja, todas, como eu falei novamente, né, todas possuem sujeito, verbo e complemento. E aí as orações coordenadas podem ser assindéticas, tá? Elas não possuem conjunção entre as orações, apenas sinais de pontuação, né? Observem aí que eu coloquei, né? Nós temos 3 orações e elas estão ligadas pela vírgula,
tá? Então isso é um exemplo de oração coordenada assindética. E nós temos as orações coordenadas sindéticas, que são orações ligadas entre si por conjunções, tá? Por exemplo, o Anthony dormiu, mas está com sono. Sentença verdadeira essa. As orações coordenadas sindéticas são classificadas segundo as conjunções nelas presentes. Então, de acordo com o tipo de conjunção, nós vamos ter 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. A primeira é a aditiva, que expressa a ideia de soma e adição. Por exemplo, comemos e bebemos muito. As principais conjunções, tá? São e não só, mas também, não só, como também, mais ainda. E por que é que eu estou falando das conjunções? Eu estou falando das conjunções especificamente porque é através delas que vocês vão classificar a oração coordenada, tá? Tá lá a oração, tá lá a conjunção e, não, ou então tá lá a conjunção mais ainda, tá? Ela vai ser automaticamente aditiva. Tiver lá não só, mas também vai ser aditiva. Tiver lá o Anthony não só comeu, como também tirou um cochilo, né? Também é aditiva e assim vai. E aí nós temos a adversativa, que expressa uma ideia de oposição, oposição e adversidade, tá? Casei, mas levei chifre, tá? E as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então, se vocês pegarem uma questão para classificar, uma oração coordenada sindética e aparecer mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, você já marca a adversativa lá. Nós temos as alternativas, que expressam uma ideia de alternância, de escolha, né? Ou sorvete ou chocolate. É um exemplo de oração coordenada alternativa. E aí as principais conjunções são ou você faz isso ou faz aquilo, ora você sai, ora quer ficar em casa, quer faça chuva, quer faça sol, eu vou sair, seja, tá? Então qualquer uma dessas, se aparecer uma oração para vocês classificarem e aparecerem, né, e tiver uma dessas conjunções, vocês já marcam lá como alternativa. Depois nós temos as conclusivas, uma ideia de conclusão. Por exemplo, não estudou, logo tirou nota baixa. As principais conjunções são logo, portanto, por conseguinte, pois. O pois nesse caso tem que estar depois do verbo, tá? E nós temos por último a explicativa, que expressa ideia de explicação de um acontecimento. Casou porque estava apaixonado. E as principais conjunções são porque, que e pois antes do verbo. Então, repetindo, por que é que eu estou falando das conjunções? Tá? Porque toda vida que aparece lá, classifique a oração coordenada abaixo, a oração coordenada sindética abaixo. Você vai olhar para a conjunção. Se for mais, se a conjunção for mais, ela vai ser adversativa. Se for um portanto, vai ser conclusiva. Se for um
e vai ser aditiva, e assim vai, tá? É bem simples essa. Poucas pessoas erraram na prova. E aí, passando para o período composto por subordinação, leia a oração abaixo. O motorista admitiu que errou, tá? Observe que a oração acima é um período composto, pois possui dois verbos, admitiu e errou. Além disso, ao analisar sintaticamente a frase, é possível perceber que a segunda oração, né, a oração que errou, exerce a função de objeto direto da primeira oração. A frase acima, vale ressaltar, é um exemplo de período composto por subordinação, pois uma oração, né, a oração essa que nós chamaremos de subordinada, vai exercer alguma função sintática em relação à outra. Tá? Ou seja, quando eu falo de período composto por subordinação, eu falo de duas orações, né, em que a segunda geralmente vai fazer a função de objeto direto da primeira, objeto indireto, adjunto adverbial, tá? Sujeito e muitas outras funções. Estruturalmente falando, o período composto por subordinação é formado por uma oração principal, né, que é toda oração que tem associada a ela uma ou mais de uma orações subordinadas. E aí nós temos uma oração subordinada, que é a oração que funciona como termo, né, que funciona como sujeito, objeto direto, complemento nominal de outra, né, da oração principal, tá? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui, peguei a mesma frase, tá, anterior. O motorista admitiu que errou. O motorista admitiu a oração principal, que errou a oração subordinada, que, como eu falei anteriormente, exerce a função de objeto direto da primeira. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Tá? Por enquanto, até o presente momento, nós estudamos apenas as orações subordinadas substantivas, que são aquelas com valor de substantivos. Na grande maioria são introduzidas pelos pronomes que ou se, tá? E além disso, além de serem introduzidas pelos pronomes que ou se, nós temos 6 tipos de orações subordinadas, tá? Que é a oração subordinada subjetiva, que funciona como sujeito da oração principal, tá? Por exemplo, é necessário que os passageiros guardem as bagagens, tá? É necessário que os passageiros guardem as bagagens. No caso, eu vou mostrar para vocês na frente, né, como é que nós dividimos. Vou mostrar mais devagarzinho, tá? Mas essa parte aí de preto é a oração subordinada subjetiva, tá? Além disso, é importante ressaltar que a oração substantiva exerce o papel de um termo que falta na oração principal. Então, eu tenho lá um período composto por subordinação. Na oração principal está faltando um objeto direto. Então, a subordinada vai ser objetiva direta. Na oração principal está faltando o sujeito. Então, a subordinada vai ser subjetiva. Na oração principal está faltando um complemento nominal. Então, a segunda vai ser completiva nominal. E assim vai, tá? O segundo é a subordinada objetiva direta, que faz a função de objeto direto da oração principal. Nós temos a subordinada objetiva indireta, que faz o papel de objeto indireto da oração principal. Nós temos a subordinada predicativa, que faz a função de predicativo
predicativo do sujeito da oração principal. E nós temos a subordinada completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal da oração principal. E por último, nós temos a oração subordinada apositiva, que funciona como aposto da oração principal. É importante dizer o quê? Que o primeiro passo para classificar a oração subordinada é lembrar que ela sempre inicia com as conjunções que e se e separá-la da oração principal. Eu coloquei um exemplo aqui e eu falei que gostava dele. Então, o que nós fazemos? Nós primeiro dividimos. Eu falei oração principal que gostava dele, tá? Lembrando que elas iniciam com que ou se, tá? Oração subordinada. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a oração principal e identificar o termo que está faltando. Então, se a oração principal tiver um verbo de ligação, tiver um verbo unipessoal e um verbo na voz passiva, a oração subordinada vai ser substantiva subjetiva. Do mesmo jeito, se eu separo a oração principal da subordinada e a oração principal apresenta um sujeito mais um verbo transitivo direto, a oração subordinada vai ser objetiva direta. Sujeito mais verbo transitivo indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Sujeito mais verbo de ligação, oração subordinada substantiva predicativa. Sujeito mais verbo mais nome completo, oração subordinada substantiva completiva nominal. E sujeito mais verbo mais nome, oração subordinada substantiva apositiva. Então, é basicamente o que eu já havia dito para vocês, tá? O exercício, eu só estou retomando aqui, né? Refrescando a memória de vocês. O exercício, ele tá na pasta de vocês, tá? E eu só vou corrigir ele que dia vai ser, deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, dia 13 de maio, tá? E repetindo, é importante que vocês continuem, é importante que vocês façam os exercícios e participem das aulas, tirando as dúvidas, que é para que eu possa acompanhar o aprendizado de vocês. Então, beijão, é isso e até a próxima.